A história começa comigo, Takeru, um funcionário de escritório japonês comum, voltando para casa depois de um longo dia exaustivo. Minha vida naquele momento era, devo dizer, incrivelmente monótona. Era apenas ir para o trabalho, voltar para casa, dormir e depois repetir. Para quebrar a monotonia, liguei a TV. Mas no momento em que a tela se iluminou, algo estranho aconteceu. Meus óculos brilharam com uma luz ofuscante. E antes que eu pudesse piscar, meu corpo inteiro foi sugado para outro mundo. Pisquei e acordei, encontrando-me sentado em frente a um homem estranho, que calmamente me oferecia uma xícara de chá. Ainda tonto, ouvi o estranho do outro mundo se apresentar, não como um mago nem como um deus, mas como o gerente de todo o sistema solar. Para provar, ele casualmente criou um pequeno planeta em seu dedo e o chamou de Médios. O gerente explicou que Médios era um mundo amaldiçoado, sem vida, onde civilizações não podiam existir. Mas, com uma única gota de água, ele demonstrou a diferença que eu faria quando fosse enviado para lá. Então o golpe real veio. O gerente revelou que eu já estava morto, e se eu aceitasse este papel minha alma se dissiparia completamente. Eu protestei veementemente, mas ele insistiu que este era o único caminho, e que ele me daria o poder de sobreviver. Primeiro, mana infinita. Depois a capacidade de explorar e vender tesouros raros. Pedi rapidamente mais uma coisa, um companheiro adorável. O gerente concordou, me dando um companheiro. Ele também adicionou uma bolsa sem fundo para guardar o que quer que eu encontrasse, junto com a habilidade de falar o dialeto local, Naen. Mas à medida que a lista de poderes crescia, o gerente começou a se arrepender de sua generosidade, murmurando que talvez ele tivesse me dado demais. Antes que eu pudesse protestar, meu corpo começou a se dissipar. Uma dúvida roeu minhas entranhas. Será que fui enganado? Seria tudo isso apenas um engano elaborado? Mas já era tarde demais. Minha visão escureceu e fui completamente arrastado para este novo mundo misterioso. Quando abri os olhos novamente, eu estava encostado em uma árvore no meio de uma floresta densa. O céu acima era de tirar o fôlego, com a imagem de um planeta com anéis gigantesco pairando logo atrás das nuvens. Respirei fundo, recuperando a compostura. Minha nova vida havia começado. Levantei-me e me lancei na terra desconhecida, determinado a encontrar outras pessoas neste lugar estranho e implacável. Após vaguear pela floresta por um tempo, finalmente encontrei uma pequena vila. Senti um alívio momentâneo, mas logo foi substituído pela preocupação. Eu não tinha um único cobre no bolso. Lembrou-me do poder que o gerente me concedeu, decidi tentar usar minha habilidade de busca. Com uma vara mágica em mãos, levantei a roa e murmurei, esperando que algo acontecesse. Nada aconteceu. Fiquei lá parado, parecendo um tolo jogando um galho no ar. Olhando para o chão, tentei novamente, desta vez escrevendo a palavra mágica no chão. Surpreendentemente, o chão brilhou fracamente. A habilidade de busca finalmente foi ativada. Diante de mim, surgiram marcas brilhantes, indicando itens espalhados pela área. Curioso, examinei o primeiro item que consegui pegar. O resultado me chocou. Ervas de grau bairro. Meu coração disparou. Isso era realmente um item valioso. Encorajado, comecei a coletar os itens restantes, mas rapidamente fiquei desapontado. A maioria eram apenas ingredientes comuns de grau E. Então algo brilhante chamou minha atenção. Uma pedra cintilante de beleza incomparável. Achando que era um tesouro, peguei-a apenas para descobrir a verdade. Meu rosto mudou de cor de horror. Aquilo não era uma pedra preciosa. Era cocô de monstro. Pior ainda, a análise classificou-o como grau C, superior à maioria dos meus outros itens. Apenas balancei a cabeça em descrença, e então coloquei todas as ervas e aquela bola no meu bolso vazio. Após guardar o espólio, avancei em direção à entrada da vila. Havia apenas um guarda sonolento, bocejando longamente, claramente não esperando nada acontecer. Vendo-me, ele se endireitou, surpreso com minha aparência. "Você é um cavaleiro?" perguntou ele. Apressei-me em balançar a cabeça e expliquei que era apenas um coletor. O guarda se apresentou como Capitão Marlo, o líder da força de defesa da vila. Marlo, agora um pouco mais alerta, guiou-me para dentro. Enquanto caminhávamos, ele explicou que a vila tinha uma loja onde eu poderia vender minhas ervas. Pela primeira vez, senti que as coisas poderiam estar realmente indo a meu favor. Ao entrar na vila, não pude deixar de me sentir envergonhado pela maneira como todos me encaravam. Seus olhares curiosos seguiram cada um dos meus movimentos, e eu gaguejei embaraçosamente até chegar à loja geral. Abrindo a porta, fui recebido pelo dono da loja, que perguntou casualmente o que eu precisava. Sem pensar muito, coloquei o excremento no balcão. Os olhos do lojista se arregalaram. Para minha surpresa, ele parecia extremamente animado. Ele examinou o item com cuidado e declarou: "Isso vai vender por uma moeda de ouro?"
Fiquei chocada, surpresa. Perguntei apressadamente se esse dinheiro era suficiente para ficar em uma pousada por uma noite. O lojista riu alegremente e explicou que uma noite custava apenas 500 réis, o que significa que uma moeda de ouro poderia pagar as 2 noites. Quase desmaiei de choque. A verdade é que o estrume era valioso neste mundo, o que era absurdo, mas eu não tinha motivos para reclamar. Aceitei alegremente o acordo. O lojista, que agora estava sorrindo, até esfregou o excremento brilhante como se fosse um tesouro, e me perguntou se eu tinha mais alguma coisa para vender. Rapidamente tirei tudo, exibindo as ervas que havia coletado. O lojista as inspecionou, parecendo claramente impressionado com a qualidade. "Por que um cliente como você venderia itens tão raros para uma loja pequena como a minha?" perguntou ele. Eu rapidamente ergui o queixo e respondi que era um mercador viajante. O lojista sentiu solenemente, parecendo convencido. Então, ele se inclinou novamente e me pediu um trabalho: trazer preciosas escamas de mitril de uma caverna no leste. Imediatamente pediu um mapa local, e o lojista o forneceu, juntamente com um aviso de que a área estava cheia de monstros. Antes de eu sair, o lojista contou todos os meus itens e me deu uma quantia espantosa de dinheiro, 360 mil réis. Meus olhos quase saltaram ao ver tanto dinheiro. Extasiada de alegria, saí da loja e imediatamente reservei um quarto na pousada. Naquela noite, uma camareira entrou no meu quarto trazendo uma bacia de água quente. Ela explicou que eu poderia usá-la para me lavar, mas quando perguntei sobre banheiras, ela balançou a cabeça. Lá, apenas os ricos podiam pagar por tal luxo. Ela acrescentou que os plebeus muitas vezes tinham que contratar servientes se quisessem um banho decente. Animada com a ideia de testar minha magia, agradeci a ela, dei-lhe um pouco de dinheiro como gratificação antes de dispensá-la. Sozinha novamente, segurei com firmeza minha varinha mágica, murmurando o encantamento. Quando disse a palavra limpo, a água jorrou, limpando toda a sujeira do meu corpo. Eu me senti tonta, rindo de êxtase com a sensação refrescante e limpa. Do lado de fora da porta, a camareira ouviu meus sons satisfeitos e corou, claramente mal interpretando. No interior, respiro um suspiro de alívio, finalmente me sentindo humana novamente. No entanto, uma parte de mim ainda se sente um pouco triste. O que eu realmente quero é um banho quente e reconfortante. Na manhã seguinte, voltei à estrada, coletando ervas com minha habilidade de busca. Entre os brilhos etéreos, outro símbolo incomum chamou minha atenção. Enterrado sob a terra, estava um esqueleto vestindo uma armadura de ferro desgastada de um aventureiro. A visão me deu náuseas. Agachando-me ao lado do cadáver, percebi um amuleto de sorte pendurado em seu pescoço. E em seu interior, cuidadosamente guardado, estava uma carta. Ao abri-la, li as palavras de uma irmã implorando ao irmão para voltar para casa, lembrando-o de que o pai deles estava doente e que a família precisava dele mais do que de ouro ou tesouros. Percebi que este infeliz aventureiro provavelmente morreu aqui, tentando o seu melhor para sustentá-los. Uma tristeza pesada me invadiu. Silenciosamente, cavei uma pequena sepultura. Coloquei cuidadosamente o esqueleto de volta e orei, meditando sobre a jornada inacabada do homem. Pela primeira vez, senti o peso deste mundo, não apenas de aventura e riqueza, mas da vida daqueles que vieram antes de mim. Enquanto os momentos passavam, montei acampamento nas proximidades. Usando minha magia, criei uma barreira protetora para impedir bestas. Então, com um pouco de combustível, acendi uma chama. Peguei uma panela, enchi-a de água e coloquei os vegetais que havia colhido. Em pouco tempo, a panela fervia, recebendo pedaços de carne e enchendo o ar com um aroma tentador. Sentei-me e esperei, observando os ingredientes se misturarem. Quando o ensopado finalmente ficou pronto, experimentei cuidadosamente uma colher. O sabor explodiu na minha língua, rico, quente e muito mais delicioso do que eu esperava. Não pude deixar de sorrir agradecendo a este mundo maravilhoso por me presentear com ervas tão saborosas. Pela primeira vez desde que cheguei aqui, não só me senti viva, mas também em paz. Depois de comer, decidi continuar minha jornada, aventurando-me na mítica Floresta Branca dos Dragões Ancestrais. Apenas o nome me deixava ansiosa. Todos sabiam que tal floresta estaria cheia de bestas perigosas. Para segurança, usei um simples feitiço de luz. Um brilho suave emanou de minha varinha, afastando as sombras grotescas e iluminando as ervas espalhadas pelo chão coberto de neve. A decepção surgiu quando percebi que não havia sinal de minério, apenas mais grama. Ora, ainda sou grato pela sorte de não haver monstros aparecendo. Enquanto colhia ervas, de repente ri sozinho, pensando que talvez não fosse sorte. Talvez meu fedor corporal horrível estivesse espantando os monstros. Encorajado por esse pensamento, comecei a correr alegremente pelos campos. Na frente, descobri uma luz fraca no final de um caminho sinuoso na floresta.
Ansioso para escapar do silêncio sufocante, corri em direção a ela, mas assim que saí dos campos, o chão sob meus pés desapareceu. Caí em um abismo colossal. O pânico tomou conta. Em desespero, recitei todas as orações que consegui pensar, até mesmo palavras aleatórias. Finalmente, uma frase funcionou. Uma luz brilhante me envolveu, envolvendo meu corpo em um puxão suave que diminuiu minha queda. Flutuei suavemente até meus pés tocarem o chão. Ofegante, mas vivo, caí de joelhos em alívio. Quando levantei a cabeça, quase perdi o fôlego. Símbolos cintilavam por todas as paredes da caverna, sinais de veios de minério escondidos. Meu coração disparou de excitação. Tirei meu machado e comecei a trabalhar. O primeiro golpe revelou minério de prata. Uma descoberta decente, embora não o mítrio que eu esperava. Resoluto, usei novamente minha oração de busca. Os sinais brilhantes se moveram, me guiando para algo ainda mais profundo. Mas antes que eu pudesse comemorar, o chão sob meus pés tremeu. As paredes tremeram com um rugido grave que me fez tremer. Eu sabia que algo estava subindo, e cerrei os dentes. Decidi arriscar. Joguei uma bola de fogo na rocha, quebrando a chia e revelando o veio de minério. Quando a oração quebrou a rocha, ela revelou alguns fragmentos cintilantes de mitril escondidos dentro. Olhei para os pequenos pedaços em decepção. É só isso? Murmurei, pegando-os. Resoluto em encontrar mais, continuei avançando, apesar dos tremores que ainda percorriam a caverna. Meu caminho me levou mais fundo na terra até que a luz da minha oração refletiu em algo de tirar o fôlego. Um vasto lago primordial de água estava escondido no coração da caverna. Corri ansiosamente, varrendo a superfície da água com excitação. O resultado quase me fez desmaiar. Água de elemento de classe S. Minha cabeça girou com seu valor, mas então a descrição apareceu. Esta não era água comum, esta era a fonte de um antigo dragão. Antes que eu pudesse processar a informação, uma voz profunda ecoou pela caverna. Quem ousa profanar a minha terra? Fiquei petrificado. Depois dei um tapinha em seu ombro. Em vez de responder, murmurei sobre como engarrafar esta água para vendê-la. O lago explodiu. Um dragão colossal surgiu, suas escamas cintilando enquanto ele me encarava. Com fogo nos olhos ele rugiu. Cala a boca, mortal! Olhei para a criatura, estranhamente calmo diante da morte iminente. Inclinei minha cabeça levemente e pedi desculpas por ter entrado em sua toca. O dragão estreitou os olhos, me examinando cuidadosamente. Seu olhar parou, surpreso com a minha compostura. Você não é um mortal comum, ele rosnou. Diga-me o seu nome. Takeru, respondi simplesmente. Eu sou humano. O dragão recuou, surpreso. A quantidade de mana que emanava deste ser aparentemente fraco era comparável à dele. Sua mana me despertou. A besta rugiu. Confuso, finalmente percebi a verdade. Eu estava diante de uma das criaturas mais antigas do mundo. O dragão inclinou sua cabeça colossal. Eu sou Voldius. Eu dei uma gargalhada nervosa. Posso chamá-lo de V? Uma risada baixa e profunda ecoou do peito da besta. Claro, então Voldius fez um pedido surpreendente. Com minha vasta quantidade de mana posso despertar os filhos não nascidos do dragão. Vendo minha surpresa, Voldius explicou. O fluxo de mana elemental em minha terra ficou estagnado, fazendo com que meus ovos entrassem em hibernação. Para retribuir o favor, o dragão criou um pedaço de mitril puro e brilhante, e o colocou na minha frente. Meus olhos se arregalaram com a visão. Por favor, disse eu rapidamente e perguntei onde estavam os ovos. Voldius levantou uma garra e invocou um ovo preto colossal de dentro do lago. Ele o colocou gentilmente na minha mão. Pressionando-o contra meu ouvido, ouvi um batimento cardíaco fraco, mas constante. Um filhote de dragão estava realmente esperando para nascer. Perguntei, como eu o desperto? Voldius explicou, transfira sua mana para o ovo, como se estivesse usando uma palavra de luz. Assenti, segurando o ovo com cuidado. Concentrei-me, decidindo transferir minha energia em forma de calor. O ovo começou a brilhar fracamente em minhas mãos. Um calor suave se espalhando pelas minhas palmas enquanto a vida dentro dele se contorcia. No momento em que transferi mana para o ovo, tudo deu errado. Um fluxo de ar violento explodiu, e em vez de fortalecer o ovo, começou a drenar minha força vital. Minha energia desapareceu gradualmente, fazendo-me enfraquecer e tremer. Acima de mim, Voldius soltou uma risada sinistra, profunda o suficiente para abalar toda a caverna. Em um instante, percebi que tinha sido enganado por essa velha e astuta criatura. Minha visão escureceu. O mundo girou até que senti que estava morrendo. Mergulhei na escuridão, afogando-me como se estivesse sendo engolido pela água. Naquele abismo, uma voz severa repreendeu-me duramente. Seu tolo, você deveria ter fugido daquele dragão.
um homem apareceu diante de mim, envolto em uma luz estranha, com olhos cheios de julgamento. Ele declarou que havia governado o planeta Médios por incontáveis milênios. No entanto, de alguma forma, em apenas 2 dias, eu havia levado este mundo ao caos. Ele alertou que minha imprudência enfraqueceria a proteção do guardião do sistema solar. Então, como se lembrando de algo, ele deu um sorriso de lado. Você não tinha um companheiro adorável? Antes que eu pudesse responder, meu corpo ficou pesado. A voz do homem soou uma última vez. Você merece um pouco de problema. A escuridão me engoliu novamente. Quando acordei sobressaltado, estava de volta à caverna. Um grito agudo soou nas proximidades. A princípio, pensei que fosse Voldius zombando de mim com uma voz falsa e doce. Desconfiado, usei um feitiço de luz. A luz revelou a verdade. Um pequeno dragão, negro como a noite, gritava alegremente com uma energia surpreendente. Ele pulou em meu rosto, agarrou-se e esfregou-se como se estivesse me cumprimentando. Confuso, eu gentilmente o removi e o coloquei no chão. O dragão explicou que seu filho já tinha um nome de dragão, mas o que ele precisava era de um nome comum para este mundo. Eu acariciei minha cabeça, andei de um lado para o outro tentando desesperadamente pensar em um nome significativo. Mas depois de um momento de silêncio, a melhor resposta que pude pensar foi: tudo bem, vou chamá-lo de Bi, abreviação de Black. A criatura gritou de alegria, parecendo completamente satisfeita. Enquanto isso, eu apenas suspirei, percebendo que essa estranha relação estava apenas começando. Extasiada com seu novo nome, a criatura, agora Bi, mostrou sua gratidão da única maneira que sabia. Ele pulou de volta em mim e esfregou seu rosto contra o meu com lambidas molhadas, gritando alegremente. Voldius soltou um rosnado baixo e satisfeito. Seu nome completo é Black Noi Voldius. Ele declarou orgulhosamente. Mas você fez uma ótima escolha, humano. Bi combina bem com ele. Dito isso, o grande dragão fez algo surpreendente. Ele permitiu que Bi se separasse dele e viajasse pelo mundo comigo. Essa notícia me deixou atordoado. Eu abanei a cabeça, indicando que talvez Voldius devesse passar algum tempo com seu novo filho, em vez de enviá-lo com um estranho. Mas Voldius apenas riu secamente. Eu acredito em você. Agora você é ainda mais forte do que eu. Um fluxo de energia emanou da boca do dragão, atingindo meu saco desajeitado e infundindo-o com um novo poder. Então, com um último aceno, Voldius mergulhou sob a superfície cintilante, sua forma colossal desaparecendo nas profundezas. Adeus, sua voz ecoou, antes que o silêncio retornasse à caverna. Bi latiu e lambeu meu rosto repetidamente, sem se acalmar. Limpei meu rosto, suspirando com a falta de sentido de tudo isso. Mas então olhei para meu pequeno companheiro recém-adquirido e perguntei solenemente: Bi, você está pronto para começar esta jornada de coleta comigo? O jovem latiu alegremente, seus olhos brilhando de empolgação. Sorrindo contra minha vontade, dei um banho rápido no corpinho de Bi, principalmente para proteger meu próprio nariz para as aventuras que estavam por vir.